Bom, acho que a gente pode começar, certo? Bem-vinda a todas e todos, é um imenso prazer a gente estar aqui nessa manhã ou tarde, né? Antes do almoço ou depois do almoço, cada um. Esse grupo Indesc é um grupo de voluntários, né, que a gente formou. Começou em 11 de agosto, mas a gente tem a diversidade, não é só porque é 11 de agosto, só formado por advogados, não, a gente tem a diversidade. Eu vou pedir para todos deixarem no mute, abrirem as câmeras se ficarem confortáveis. Eu acho que abrir as câmeras cria uma conexão diferente entre todos nós, a gente se conhece, consegue olhar no olho. Nós também estamos gravando esse nosso encontro, porque é o primeiro nosso, né? Então a gente pretende ter muito mais encontros e a gente quer gravar para guardar de recordação e colocar nos nossos arquivos. Esse grupo ele é aberto a todos que se interessarem. A gente começou em 11 de agosto no WhatsApp, e aí em 3 dias o grupo já, acho que pelo tema, né, um tema tão envolvente, um tema que realmente a gente se envolve, a gente quer fazer acontecer, a gente quer se movimentar, todos os temas, né, tanto inclusão como diversidade, quanto ISD. E aí todos aqueles que tiverem interesse, a gente vai deixar aí no nosso chat o link direto para o Telegram, são todos convidados. Se vocês quiserem convidar pessoas também para fazer parte, nós estamos abertos, e aí a gente vai montando junto as próximas agendas, né? Eu acho que isso é super legal, a gente ter a possibilidade de montar juntos as próximas agendas. Eu vou falar da agenda de hoje. A agenda de hoje nós vamos ter 15 minutos da Carolina falando sobre inclusão e diversidade, 15 minutos do Leonardo falando de governança, ISD e compliance. Nós vamos ter 15 minutos de discussões entre todos nós, aqui os demais participantes da roda e também todos nós, né, que estão aqui presentes, e 15 minutos para frases finais. Eu não vou apresentar um por um dos nossos administradores e palestrantes, porque eu acho que a gente vai acabar perdendo um tempo de conteúdo, e a gente só tem 1 hora. Então, o que eu sugiro? Que vocês peguem os nossos nomes, anotem, todos nós temos LinkedIn, se vocês quiserem saber mais, ou entre no nosso grupo do Telegram, ou entre no nosso LinkedIn, e a gente vai falando. Esse grupo não tem... ele não está atrelado a nenhuma instituição, nenhuma empresa, nenhum escritório, nada. Realmente são grupos de voluntários que a gente quer, de forma colaborativa, falar do tema. Então, nesse sentido, eu já vou passar a palavra para a Carol, para a Carolina, e a gente inicia com muito prazer aí, todos muito bem-vindos. Obrigada. Boa tarde, pessoal, né? Porque eu não sou, para quem não, bom dia ainda. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vocês me encontram lá no LinkedIn, mas quero dizer que sou profissional de RH, não sou do direito, sou apaixonada e estudante pelo tema de diversidade, sou mãe de um, sou tia de autista, filha de pai gay, né? E amo o tema. Então, estou transitando aí e por isso estou aqui com vocês. Não tenho nenhuma expectativa de falar sobre contexto histórico, dos grupos minorizados, enfim. Tenho um apreço aí grande pelo pilar de mulheres mães, depois eu escrevo sobre isso também no Instagram. E agora, bora lá falar sobre âmbito, né, diversidade e inclusão e os desafios nas empresas, que é o que eu vivo hoje, tá bom? Eu trouxe, acho que esse é o segundo, eu vou agradecer já, né, o apoio aí na projeção, acho que tem um slide para cima, né, e eu vou me ater aqui aos 15 minutos depois para a gente, obrigada, para a gente trazer as provocações e depois a gente ir falando, tá? Então, na verdade, quando a gente fala em empresas, né, é lógico que a diversidade e a inclusão é sempre um convite para a gente aumentar o nosso coeficiente de humanidade, né? É para a gente se deparar com aquilo que a gente nunca pensou, com as nossas sombras, muitas vezes, e trabalhar em cima delas. E quando a gente vai para as empresas,
é uma pauta importante, né? Aqui no Brasil, na verdade, tem muitas organizações há dezenas de anos falando sobre o tema e outras que estão começando agora. Mas a gente precisa justificar ainda, né? Não basta a gente falar queremos tratar as pessoas melhor e com respeito. A gente ainda tem que trazer o número, a gente tem que dizer, ó, tem dinheiro na mesa, né? Tem impacto, e aí o Léo vai poder falar, tem impacto reputacional, tem impacto em um monte de coisa. E aqui eu trago um dos dados que eu nas últimas pesquisas que eu gosto bastante, que fala da percepção, né, foi conduzida pela McKinsey, fala da percepção dos funcionários, né, como diversidade impacta as empresas, a percepção dos funcionários e a grana na mesa mesmo, né. Então, aqui a gente vê consideravelmente em diversas perguntas, as empresas mais diversas indo melhor nesses índices do que as empresas não diversas, né? Então, trabalho em equipe fica melhor, ambiente de confiança e diálogo aberto, e aí segurança psicológica entra bastante aqui, né? E a gente sabe da importância disso. A promoção da inovação, nenhuma empresa pode ter vindo aqui até agora, mas não vai nos próximos 60 anos, né? Se não fizer diferente. Os gestores alinhados, né, e walk the talk, alinhados com os valores, eu falo e faço aquilo. E senso de pertencimento. A gente sabe que senso de pertencimento, eu e Roberta gostamos bastante de estudar Alfred Adler, e a gente sabe que não basta, não é só comida lá, nem segurança, como dizia o nosso colega da pirâmide, mas é também se sentir útil e pertencente. E isso não só na vida, né, em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive profissionalmente falando. Então, as pessoas querem ficar mais tempo, querem ser promovidas, querem avançar nas empresas mais diversas, né? E a gente sabe o custo, né, de quando um funcionário vai embora. O custo de recontratação, de treinamento, aculturamento é altíssimo. E mais lucro, né? Então, performance financeira melhor das empresas mais diversas e tudo mais. Além disso, não basta, né, gente? A gente precisa pôr na mesa lá da alta liderança por que diversidade. E aí a gente tem, né, pode passar, a gente tem outras grandes grandes temas na agenda, né, internacional e nacional que nos ajudam. Então, o Léo vai falar daqui a pouquinho aí com mais profundidade em ESG, mas o pilar lá do social do ESG conversa totalmente com a diversidade e a inclusão, impacto na sociedade, né, gestão de risco. Então, assim, hoje eu faço algo considerado aí fora, não inclusivo, logo já está lá em segundos no LinkedIn, no Instagram. Então, tem uma questão de impacto da marca, né, que a gente precisa olhar. Enfim, e quando a gente fala nos ODS, N empresas aí signatárias no Brasil já dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, e a gente tem aí os que falam diretamente com a questão de diversidade e inclusão, né? Então, a gente pode depois olhar no detalhe o 8, 10, o 5, que falam diretamente sobre isso. Então, assim, temos muita coisa já encomendada para a gente entregar e seguir no mundo corporativo. Então, por isso, né? Por isso que a gente precisa entregar diversidade e inclusão. Bacana. E aí pode avançar. Eu trouxe aqui uma parte conceitual que eu acho importante, aí também falar um pouquinho além do conceito, né? Tá, mas o que é diversidade e inclusão? Tem alguns autores que trazem muitas coisas, mas assim, talvez para as organizações, e o que eu sinto no meu dia a dia, a diversidade nem é talvez o mais difícil, né? Então, assim, tá, eu tenho os indicadores, eu tenho X mulheres na base, nos cargos de liderança, os negros onde eles estão, qual é a representatividade, né? E aí todas as questões práticas envolvidas nisso. Mas e a inclusão? Né? Eu trago essa turma toda, eu invisto energia em recrutamento e seleção, eu trago essas pessoas e aí elas não ficam, porque elas não se sentem incluídas, né? Então, eu trago lá o meu programa de trainees, de aprendizes, de estagiários, exclusivamente para negros, né? Ações afirmativas são imprescindíveis para a gente avançar nesse contexto, né? E aí eu trago, só que aí quando ele vai almoçar, né?
ele vai almoçar com gerentes que só falam da última viagem para a Suíça e para a Alemanha. Ou eu marco meu happy hour online depois do horário, desconsiderando quem tem filhos pequenos e não tem rede de apoio. Né? N outras questões práticas que implicam a inclusão. Então, eu trago e não retenho. Né? E aí, é outro problema para a gente tratar. Sem falar, então, né, nos vieses inconscientes. Que, né, vieses inconscientes, na verdade, são pré-julgamentos aí que influenciam o processamento das informações pelo nosso cérebro, sejam eles vieses de afinidade, né, ou seja, só é bom para mim aquele que parece comigo, né, ou então os vieses confirmatórios, na verdade, eu tento procurar no outro, né, ou informações que confirmem as hipóteses que eu tenho e que geralmente as hipóteses históricas não são lá o ideal, né? Porque, lembrando, né, gente, quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente está todo mundo no papel de aprendiz. Eu não sei, eu tenho que perguntar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler. Eu me descobri racista agora, depois que eu vivi 40 anos, e como que eu faço diferente, né? Como que eu lembro que não é cor da pele o lápis que meu filho está desenhando, é o bege, né? Porque cor da pele não é igual para todo mundo, né? Então, assim, ok, somos todos iguais, mas não estamos, podemos até, tem gente que quer esse discurso, né? Somos todos, eu não sou racista, homofóbico, não sou nada, somos todos iguais, para mim é todo mundo igual, né? Mas não estamos sendo tratados de formas iguais, e esse é o ponto. Então, diversidade e inclusão é um desafio para toda organização, e inclusão especialmente, tá? A gente fala no longo prazo. E como que a gente faz, né? O que eu acredito e que eu atuo quando a gente fala em gestão de diversidade e inclusão? Eu, como profissional de recursos humanos, não vejo outra forma do que não olhar a jornada toda do colaborador. Então, não adianta, como eu falei, eu atrair, eu comunicar, eu fazer um post lindo de atratividade no LinkedIn e alguém ir lá depois e comentar. Pão bolorento, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, a gente tem que ter consistência para se vender para o mercado de fato, arrumar a casa antes para depois pensar em sair comunicando positivamente. Então, tem que olhar atração e comunicação, tem que olhar recrutamento e seleção. Os meus líderes estão preparados para receber uma shortlist diversa, sim ou não, né? Eles estão preparados para se deparar com isso e ouvir as competências, habilidades, além do que estão vendo e é diferente deles, né? O onboarding é a mesma coisa, então sensibilização e desenvolvimento dessa liderança para receber o diverso, né? E avaliação e promoção, né? Aí eu trago lá trago uma porção de mulheres, mas na linha do tempo elas não são promovidas, né? Os negros a mesma coisa, também não são promovidos. O que acontece? O que está acontecendo? Que eles, no longo do tempo, se mantêm na base, né? Entre outras coisas, né? Os cargos de entrada, os auxiliares, temos lá as nossas pessoas com deficiência. Elas têm avançado? Sim ou não? Então, tem que olhar para os números, né? Então, essa gestão da diversidade e inclusão é importantíssima. E a questão da retenção, demissão também. E aí, eu pus aqui como item transversal a liderança inclusiva. Se estamos aqui, todos somos os líderes da nossa própria vida. Então, a gente também que tem que estar, né? O que diz aí a Universidade de Deloitte? O que é uma liderança inclusiva? Comprometida com o tema, curiosa. Tem um dado aqui falando, é isso mesmo? Não é? Vamos conversar, vamos trocar. Inteligência cultural, precisa pesquisar, ler, se interessar. Colaborar, né? Dar mão para o coleguinha, você não sabe, mas eu vou te ajudar aqui, vamos junto. Conhecer dos vieses e se preparar para lidar com eles, nos confrontarmos, é um trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento, dos preconceitos, porque de verdade eles existem, e coragem para fazer diferente. Eu vou esperar a minha empresa estar 100% acessível para ir cumprir minha cota de PCDs, ou eu vou esperar eu ter não sei qual condição para aí sim, né, trazer. Precisa de coragem para dar o primeiro passo, para abrir diálogo, para conversar com os grupos minorizados e perguntar: estou pronta, não estou pronta? O que eu preciso fazer? O que você prefere? Como você prefere ser chamado? Como não? Então, esses diálogos precisam ser normalizados nas organizações, tá bom?
Eu acho que é bastante isso que eu falei. Eu acho que tem uma questão cultural da organização que precisa ser observada, né? Então, que momento de cultura, que abertura cultural a minha empresa tem? Vamos começar por aqui, vamos começar mais devagar, e depois a gente avança em outros pilares, mais entre aspas, né, desconhecidos, polêmicos. Vamos considerar, então, olhar o seu cenário interno, seu contexto interno quanto à organização e história organizacional, cultura também é importante para a gente não fracassar nessa jornada, né? Precisa ser consistente. E, por último, eu trouxe uma provocação. Tenho 4 minutinhos aí. Imagina que vocês interessados no tema devem ter visto aí ao longo desse ano esses eventos, né? Então, a primeira foto é uma foto da Avel, um braço, né, da XP lá em Porto Alegre, se a gente pode dizer, e ela é gritante, né? Temos aí, a olho nu, homens brancos, né? Nem mulheres, temos ali que eu consegui contar 3, né? Especialmente em tempo de pandemia, todo mundo lá juntinho, aglomerado, sem máscara. Então, isso rendeu muito nas mídias sociais, muita grana na mesa e muita descuidado, né? Tem que, sim, tomar cuidado com comunica, tem que tomar cuidado, né? Tem que olhar para o tema, né? Então, se eu tenho essa foto, cadê a gestão dessa organização pensando sobre isso, né? E a segunda foto que eu trago, e aí eu queria trazer também um ponto de privilégios, né? De ponto de largada. Quando a gente pensa em grupos minorizados, a gente tem que pensar que o ponto de largada é diferente, né? Então, Sandy e Anitta aí chegaram no mesmo lugar, né? Mas qual foi o ponto de largada de cada um delas? Qual foi o esforço, né? Uma veio de uma família da música, a outra veio da favela, da periferia. Nem estou falando aqui se gosta de Sandy ou Anitta, tá, gente? Mas é uma metáfora aqui ao que os grupos minorizados passam, considerando o contexto histórico de um país escravocrata, né? De uma mulher que demorou muito para poder votar, que teve que ter uma lei do ventre livre, né, para conseguir. Estou falando da cultura do cuidado e da falta da igualdade nos cuidados aí com a família, tá? Então, essa foto, Anitta e Sandy, tem a ver com ponto de largada e privilégio que a gente precisa sempre observar e colocar a régua diferente. Provavelmente eu tenho que pensar sobre isso. E aí a terceira foto lá, a nossa CEO do Nubank, que foi para o Roda Viva e respondeu uma pergunta, resumidamente, dizendo que para trazer negros para a organização dela, ela tinha que baixar a régua, né? E aí, por que eu trouxe essa foto aqui? Porque muita empresa, muita liderança, muito gestor, né, eu sou o RH, eu ouço muito isso. Mas aí eu vou ter que abaixar a régua, o negro vai entrar aqui e não vai nem conseguir trabalhar com quem está aqui, né? E aí eu trago contraponto. A coragem da Magalu de trazer um programa de trainee 100% negro. Danilo, que está aí, foi garoto propaganda, foi meu estagiário lá na Votorantim Cimentos e foi garoto propaganda aí desse programa 100% para negros. E aí eu queria compartilhar com vocês, e o convite aqui é: cuidado com a informação, vamos se aprofundar, vamos ser curiosos e vamos duvidar quando o tema é diversidade. Porque Magalu fechou seu programa de trainee com 58% dos contratados que falam inglês fluente ou avançado. 79% estudaram em escolas públicas, né, universidades públicas. 53% falam um terceiro idioma. 89% já tinha alguma experiência profissional. 47% já tinham uma experiência extracurricular. 21% fizeram intercâmbio. Então, esse aqui é o convite para a gente se questionar. Será mesmo que a verdade, meu preconceito, a minha ideia está certa? Né? Então, cuidado aí quando a gente for, né? Coragem para falar, não sei, tudo bem, obrigada, aceito a correção e vamos em frente. Então, esse é um cenário, diversidade e inclusão, que eu encontro aí nas organizações. É isso. Obrigada.
Carol, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. Acho que a gente vai ter o tempo aí para fazer os comentários e as rodas de discussão. Como eu falei, é um grupo de voluntários, estão todos convidados aí. Eu comecei pela Carol, porque Ladies First, vou passar a palavra para o Leonardo. E eu só anotei algumas palavras importantes aqui da sua fala, que é atitude, comprometimento, colaboração, autoconhecimento, cultura, coragem, olhar para dentro e para o tema e equilíbrio. Então, muito obrigada. E, Leonardo, a palavra está com você. Eu não sei se, Vanúncia, você consegue parar o compartilhamento, por favor? Estou tentando, mas não estou conseguindo. Eu vou sair e entrar de novo, porque acho que tem um problema aqui no meu computador. Tá bom. Leonardo, muito bem-vindo. Se você quiser já se apresentar. Bem-vindo a todos. A Rogéria entrou também, muito bem-vinda. Thaís, Fabrício, todos que estão aqui nos prestigiando e fazendo parte, né? Todo mundo está fazendo parte desse movimento, desse momento. Leonardo, muito obrigada. A palavra está com você. Vamos lá, obrigado. Bom, meio-dia 27, eu vou tentar falar bem menos do que eu tinha imaginado, porque a gente tem que terminar às 13 horas. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Leonardo Leite, também conhecido como Léo, e eu sou gaúcho. Na minha terra, a gente sempre começa todo tipo de apresentação, de bate-papo, falando que é gaúcho. Sou um advogado que mora em São Paulo. Procuro fazer das minhas apresentações, para quem não me conhece, o mais inclusivo possível. Então, eu vou começar dizendo que eu sou homem, com 56 anos de idade, 36 de carreira, gaúcho, como eu disse, de nascimento, mas eu moro em São Paulo. Para quem não consegue ver, eu tenho uma estatura grande, eu tenho 1,90 m e tenho pele clara, olhos verdes, meus cabelos eram castanhos claros, agora já um pouco grisalhos. Eu estou sentado no escritório da minha casa, que tem uma parede branca atrás de mim, algumas estantes com livros também, e tem um calendário em braille inclusivo, preparado pela Fundação Dorina Novil para Cegos, da qual eu sou conselheiro há 20 anos. E, para quem me conhece, sabe que eu procuro ser, de um lado, um advogado de negócios e um estudioso e professor. Eu atuo com direito societário, fusões e aquisições, governança corporativa, ESG e compliance, além de contratos. Mas eu também sou um ativista de direitos humanos, de inclusão, de diversidade, de meio ambiente, de sustentabilidade. Para quem me acompanha no LinkedIn e no Instagram, já me disseram que está ficando uma bagunça, porque tem temas jurídicos, temas empresariais e muita coisa de sustentabilidade por conta do ESG, e é mais ou menos assim que eu sou mesmo. E eu vou tentar apenas trazer alguns pontos um pouco históricos, um pouco empresariais, para a gente poder bater um papo, né? Eu comecei falando que eu sou advogado da área de societário, M&A, governança e contrato, para justificar o meu raciocínio. Tá? Eu vou fazer um corte histórico bem rápido, só para que fique claro da onde eu venho com esse meu raciocínio. Eu diria que, se a gente pegar a segunda metade do século XX, do século passado, que em termos históricos é ontem, né, gente? 70 anos é ontem. A gente viveu um pós-guerra de reconstrução mundial, né? A Segunda Guerra tinha destruído grande parte do mundo, e os países e as nações e as empresas tiveram que reconstruir a toda, né? E isso gerou um certo capitalismo que alguns até chamam de selvagem. E hoje a gente está vivendo uma construção de um capitalismo consciente, de um capitalismo sustentável. E muita gente pergunta se o ESG é um tema novo. O ASG, né? Eu já vi tanto ESG quanto ASG, dependendo do idioma. E eu digo que, com esse acrônimo, com essa meio que sigla,
ele é relativamente novo. Eu tenho ouvido, talvez, de uns 10 anos para cá. Eu trabalho há 36 anos com essa área, como eu disse, com governança há uns 25 e com ESG há pelo menos 15. Mas isso foi mudando de nome, né? Se a gente fizer um corte mais brasileiro, indo para o lado do meio ambiente, para quem é jovem há mais tempo, como eu, talvez se lembre da Rio 92, da Eco 92 e do protagonismo que o Brasil já teve em outras épocas, né? Aquilo foi o lançamento de uma chamada mundial para a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, e eu diria que foi importante, tem algumas vitórias, mas em termos globais a gente está perdendo essa luta, né? Chamando a atenção para vocês, em termos ambientais, eu diria que o capitalismo e o modelo de sociedade que nós vivemos, ele foi longe demais, né? Como se a gente estivesse começando uma trajetória, vamos indo, opa, foi demais, eu preciso voltar um pouco. E eu preciso pensar na sustentabilidade. A minha cabeça tem muito de empresário pela área que eu atuo, então eu preciso pensar na sustentabilidade plena, que é a frase que eu vou deixar depois, Roberta, a sustentabilidade plena, porque ela precisa ter sustentabilidade econômica. As empresas precisam, do mundo que a gente vive, precisam gerar bens e serviços, precisam gerar empregos, precisam pagar impostos, elas precisam ter inovação e criatividade, produtos e serviços novos. Isso custa dinheiro. Então, a gente precisa ter sustentabilidade econômica, mas a gente também tem que ter sustentabilidade do ponto de vista social, de direitos humanos e de meio ambiente. Além da governança, que é uma das minhas paixões, que eu vou falar daqui a pouco. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nós temos que pensar num outro modelo que depende de todas e de todos nós. Porque em todos os momentos das nossas vidas, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja nos nossos amigos, seja na rua, a gente precisa ter essa visão de inclusão, de diversidade, de cuidado com o meio ambiente, cuidado com as nossas decisões, com as nossas atitudes. Eu acho que a gente tem que passar a ter decisões e atitudes mais conscientes e sermos coerentes também, né? Em inglês tem aquele ditado do walk the talk, né? Você não pode simplesmente falar uma coisa e fazer outra. Por isso que as empresas agora têm que tomar cuidado com os seus relatórios de sustentabilidade, com as suas redes sociais, com as suas atitudes na prática. Eu tenho escrito muito sobre negócios, sobre ESG. Para quem me segue no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, vai ver muita coisa e sobre vários enfoques. E uma coisa que eu queria comentar com vocês em termos de governança, porque eu tenho pouco tempo, é que, para um societarista como eu, aprendeu na faculdade que as empresas servem para oferecer à sociedade bens e serviços, tá? Gerando empregos e pagando impostos e gerar lucro para os seus investidores, que a gente genericamente chama de acionistas. Isso continua sendo verdade, só que não pode ser só isso. A gente tem que ir além, né? As empresas não estão num vácuo. Eu costumo dizer que as empresas não operam no vácuo. Elas não podem pensar só nelas, e só no contexto delas, e nem só no segmento delas. Tem que pensar em como elas são impactadas pela sociedade, e aí sociedade eu incluo ambiental, tá? Fauna, flora, todo mundo, e como elas impactam depois, né? Se a gente pegar em termos de mundo, mesmo quem é mais jovem, certamente está vendo as mudanças climáticas, né? Todo mundo está vendo o que está acontecendo em termos de furacões, em termos de tsunamis, de inundações, de vendavais, de queimadas, de incêndios, de poluição de rio, de lago, de oceano e assim por diante. E aí vai dizer, quem está fazendo isso? Gente, nós vivemos no planeta Terra. Quem está fazendo isso somos nós, terráqueos. Somos nós que estamos fazendo isso. Então, quando a gente olha na televisão, na rede social, no jornal e assim por diante, fala, nossa, um desastre ambiental lá na Alemanha que teve inundações nunca vistas. Ou a gente vê o que está acontecendo no Pantanal,
está vendo a devastação da Amazônia, está vendo o que está acontecendo lá no Afeganistão, está vendo toda a Ásia com aqueles problemas todos sociais, humanitários que eles têm. Quem está fazendo tudo isso? De alguma maneira, somos nós, seja no CPF, seja no CNPJ. Nós estamos fazendo isso, né? E a gente precisa dar uma parada disso, precisa trazer aquele freio de arrumação. Quando eu pergunto, Léo, esse conceito ESG é novo? Eu já disse aqui, não é novo. A questão é que, talvez por conta até dos acontecimentos dos últimos anos, pegar os últimos 3 anos, nós temos desastres ambientais de toda a ordem, no Brasil e no mundo. Nós temos questões absurdas sociais, com mulher, com negro, do jeito que vocês pensarem, com animais. Nós temos poluição. Pegando de 19 para cá, vocês certamente vão se lembrar daquele derrame de óleo na nossa costa. Depois a gente pensa o grau de desmatamento e queimada que a gente vê no Brasil, e de incêndio. Vê poluição de rio, vê a crise hídrica que a gente está vivendo de novo, especialmente aqui em São Paulo, mas é uma questão brasileira. A questão das inundações, né? A questão da poluição de ar, de água, de solo, né? E a gente vê... As empresas têm o quê com isso? Tem muito a ver com isso. Tem uma questão de Estado, tem uma questão de legislação, que a gente não pode esquecer, mas eu costumo dizer que o ESG, Inclusão e Diversidade, tem que ir além do jurídico, tem que ir além do legal. Por quê? Porque fazer o que a lei manda é obrigação da gente. Se você tem uma lei de cotas, você tem uma lei de inclusão, você tem uma lei de desmatamento, você tem uma lei que diga isso ou aquilo, a gente tem que obedecer e ponto. Enquanto não mudarem a lei, a gente tem que obedecer. Só que o conceito de ESG, de governança e de compliance, é para ir além. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: não existe um jeito certo de fazer a coisa errada. Ou seja, nós temos que aprender a fazer o certo. E aí eu pego o gancho para o que é o certo na linguagem empresarial? É a legislação, é a ética, é a governança e é o compliance. Por isso que eu junto tudo isso. Nós temos que ter programas e não projetos, porque projeto é uma coisa que, em princípio, começa, desenvolve e termina. Para governança, para compliance e para ESG, a gente, em geral, não chama de projeto, porque não vai acabar. Ele é permanente, é uma melhoria contínua. A gente vai sempre melhorar a governança, sempre melhorar o compliance, sempre melhorar o ESG. Tá bom, Léo, então traz uma linguagem um pouco mais empresarial. De novo, como societarista, eu aprendi que as empresas privilegiavam os stockholders, os investidores, os donos dos estoques, né? A governança, ali nos anos 80 para frente, já começou a mostrar que a gente tinha diferenças de empresas que eram mais sustentáveis e que valiam mais do que outras, chamado relatório Cadbury. E aí a gente trouxe a governança, que ganhou mais notoriedade, embora ela seja anterior, naqueles escândalos da Enron, WorldCom, Tyco, que depois gerou a legislação Sarbanes-Oxley, né? o Sarbanes-Oxley. No campo do compliance, a gente tem o FCPA, depois o UK Bribery Act, o JAFEN Act, e a gente chega para a legislação brasileira. Como é que tudo isso junta? Se o capitalismo selvagem e o societário tradicional e o modelo de investimento e de empresa tradicional falava muito do stockholder, a governança nos traz o conceito do stakeholder, que é tentar equilibrar todo mundo que tem uma relação direta com essa empresa, todo mundo que trabalha nela, todo mundo que trabalha com ela, que está diretamente ligado a essa empresa, são os stakeholders, aqueles que têm um pedacinho a ver com essa empresa. Quando a gente chega no ESG, nós estamos numa evolução. Quem já ouviu palestras e aulas minhas ou artigos, percebe que eu falo muito dessa evolução da governança chegando ao ESG, porque hoje a gente fala dos no-holders. Lembra? Stockholders, stakeholders, chegamos aos no-holders, que são aqueles públicos que não têm relação direta, mas que são impactados de alguma forma. Hoje a gente não pode mais pensar apenas em empresas que seguem a regra da lei ou da certificação. Lembremos-nos que, por exemplo,
Aqueles 2 desastres ambientais em Minas Gerais, em Minas, há pouco tempo, né? Poucos anos, eram certificados. O que adiantou a certificação? Né? A gente não adianta se precisa da lei para fomentar. Muita gente fala, Léo, mas você está dizendo que a lei não tem que se mexer? Não, a lei precisa ser melhorada também. Só que ela não basta. Vou dar um depoimento meu como estudante. Eu estudei aqui em São Paulo, fiz Direito na USP, estudei Administração na Getúlio Vargas, depois Economia na Getúlio Vargas, fui para a França estudar comercial em Toulouse, fui para os Estados Unidos estudar Law and Economics, mas eu fiz o meu mestrado na New York University, no comecinho dos anos 90. Léo, por que você está falando isso? Porque no comecinho dos anos 90, na New York University, que na época era top 3, a gente tinha um grau de inclusão de negros muito alto. Muito alto. Era praticamente metade, pelo que diziam para a gente, dos funcionários da New York University. Só que eles estavam centralizados na parte administrativa. Você ia na secretaria, ia na portaria, ia na segurança, ia um monte de pessoas negras. Ah, então está cumprindo as cotas, está seguindo o Affirmative Action. Tá, mas isso é realmente inclusão? Vamos lembrar do que a Carol falou agora há pouco. Entre os alunos, entre os professores, na comunidade de fato acadêmica, era raro. Era raro. Assim como era na USP aqui nos anos 80, como eu estudei, ou na GV nos anos 90, quando eu estudei também. E a gente olha, a gente aqui não está falando só para advogados, mas olhemos do ponto de vista de corpo jurídico. Quantos escritórios de advocacia, quantos departamentos jurídicos de empresas são relativamente inclusivos e diversos, né? Eu costumo dizer que a diversidade, a gente não precisa falar muito dela, não, porque ela é natural. Nós somos todos diversos. Nós aqui temos um ambiente comum, tem mulheres, homens, um monte de gente aqui, muito bem intencionada, quero crer, engajada, ativista. Nós somos iguais? Não. Já dizem que nem os dedos da mão são iguais, né? Os irmãos não são iguais. Então, nós não somos iguais. A diversidade é natural, mas a gente tem que buscar a inclusão, que depende de decisão e de atitude. Então, tentando fechar, a gente já tem hoje um modelo empresarial que já entende que a sustentabilidade plena precisa ter o econômico, mas tem que ter o meio ambiente, tem que ter pessoas, tem que ter direitos humanos e sociais e tem que ter governança. Tá? Então, por isso a sigla ESG. A gente precisa perceber que aquilo que algumas empresas já faziam antes, em termos de idealismo, hoje é uma questão de sustentabilidade. Eu quero crer que as empresas que não se adaptarem ao ESG, elas vão morrer. Não pode ser greenwashing, não pode ser marketing, não pode ser ESG washing, como já estão chamando. Tem gente que fala, Léo, você gosta de certificação? Eu não gosto muito de certificação, porque a certificação acomoda e cada certificadora faz do seu jeito, né? Eu acho que a gente tem que evoluir como sociedade. E ainda como advogado, eu coloco um pouco de foco na terceirização. Tem muita empresa que se esconde atrás da terceirização para ferir, de alguma forma, tanto o ambiente quanto pessoas. Quem não se lembra de marcas esportivas que terceirizavam a produção para a Ásia, onde não tem direitos humanos? Quem não se lembra de marcas de vestuário aqui em São Paulo, no Brasil, que, acusadas de trabalho escravo nas tecelagens, dizem, não tenho nada com isso, era terceirizado. Quem não diz que tem móveis ou outros objetos que utilizam madeira de desmatamento e depois fala, eu comprei no mercado, ou mesmo alimento, mesmo mercado orgânico, né? A gente precisa trazer todo mundo para conversar sobre esse novo tempo, e a novidade é que hoje os investidores estão de olho, a mídia está de olho, os colaboradores estão de olho, os parceiros estão de olho, os consumidores estão de olho. Então, eu preciso encerrar, eu conclamo aqui a todas e a todos para tomarmos cuidado com as nossas decisões e com as nossas atitudes, que precisam ser conscientes e precisam ser sustentáveis. Esse tema é apaixonante, é enorme, eu fico à disposição de todos e de todos para continuar.
mas em respeito ao tempo, Roberta, a bola contigo. Olá, Leonardo, obrigada. Eu acho que dá para sentir, tanto na voz da Carol quanto na sua, a gente fala muito de tom de voz, né? A paixão pelo tema, né? Eu acho que esse grupo é formado por pessoas, é o que eu falei, não tem nenhuma, doutor Renato de Barros, eu já te dou a palavra, tá? Não tem nenhuma instituição por trás, nenhum escritório, nada, mas o que é gostoso é que são pessoas interessadas, engajadas, envolvidas, voluntários no tema, estão todos convidados, a gente pretende fazer mais reuniões com temas diferentes. Enfim, Leonardo, foi rica a sua apresentação. Eu anotei uma conexão, acho que é sempre conectado com diversidade e inclusão, com inclusão e diversidade. Eu anotei muito da sua fala, consciência e o olhar além. Eu costumo falar em todos os lugares que eu participo que o consumidor mudou, né? Hoje, se você vai comprar, a Juliana está aqui, ela sempre me ouve falando isso. Se você vai comprar um novo consumidor, né, e essa nova geração que temos que nos incluir nela, você vai comprar um tênis, você não quer ver só a cor, se o cadarço é bom, se não, você quer ver se tem mão de obra escrava, se é sustentável, então você tem um olhar que vai além. Então, isso é muito importante. Esses movimentos que a gente faz são importantíssimos. A gente só tem mais alguns minutinhos, né, 15, 10 minutinhos. Eu vou deixar o doutor Renato de Barros falar, e depois eu também abro para todos que quiserem, para a gente ter depois só pelo menos uma frase final de cada um dos palestrantes, tá bom? Muito obrigada. Doutor Renato. Bom, agora eu já posso falar boa tarde, né? Todos estamos no período da tarde, então pronto. Eu não levantei a mão, na realidade, eu aplaudi, viu, Roberta? Mas, enfim, eu falo, não tem problema. Super bem-vindo! Carol, Leonardo, assim, é incrível esse tema, não é? Porque nós estamos simplesmente vivendo um simples fenômeno, um mundo globalizado. Então, nós temos que aprender a nos comunicar de uma maneira universal. Não importa a nossa linguagem, não importa a língua que vamos falar, não é? Mas as nossas empresas, os nossos relacionamentos, as nossas atividades profissionais, enfim, elas vão gerir em torno de algo que tem que ser mais abrangente, né? Hoje, eu estou em Portugal agora, mas eu posso ter acesso ao que eu quiser no mundo, e todos nós aqui, né? Então, você trabalha de onde quiser, você vai escolher viver onde quiser. Então, isso é muito importante, esse núcleo de debate que cada um aqui puder incluir com a diversidade, com somar um pouco na vida de cada um de quem a gente tem contato, é fantástico. Olha, parabéns, foi muito bom essa meia horinha de vocês dois, realmente foi fantástico. Muito obrigado pela oportunidade. Renata, Rogéria, Augusto, Vanúncia, eu queria escutar um pouquinho, de repente, já entrando nas frases finais, e quem quiser falar, por favor, levante a mão, bater palma, já abre o microfone. Acho que a Mara levantou, né? Tá bom. Eu vou começar, Rô. Bom, eu acredito que Carol e Léo trouxe ali o extrato da nossa preocupação e da nossa atenção com relação ao tema de inclusão e diversidade, e com essa consciência de que precisamos ter perenidade, precisamos respeitar o meio ambiente, respeitar os limites da humanidade em relação ao tratamento com as pessoas, com o ambiente, com os nossos economia, né, com os nossos recursos, porque descobrimos que eles não são infinitos, né? Eu acredito que o grande momento de 2021 não é o lançamento do ESG na governança, é o entendimento da governança corporativa de que os nossos recursos são finitos, independente se são sociais, se são econômicos, ou se são da própria natureza, né? Então, acho que esta consciência para o sistema capitalista
é crucial, porque se seguirmos desta forma, nós destruiremos o planeta e até lá, se não tiver colonização em Marte ou em outro lugar, não saberemos como viveremos. Então, não temos mais sustentabilidade. Eu gosto muito do Harari, eu gosto muito de ficção, né, sci-fi. Então, em 2011, tem um escritor que escreveu lá The Player One, né? Eu até vou pegar o nome certinho aqui, e ele gerou, e o Spielberg fez um filme deste livro. A história é a realidade, onde a pessoa virtualmente vive um avatar no Oasis, que é um game que foi inventado, onde tudo pode ser escolhido, e a realidade é dentro de um apartamento sozinho, porque toda vez que você sai, você vai estar em contato com poluição, com pandemias, com vírus e com todas as questões que nós meio que tivemos ali uma nuance em 2020 e que estamos desesperados para que isso termine, né? Com 50 doses de vacinas, com 3, com 4, eu estou na fila. Quantas tiverem, estarei lá. E a gente vê que não é um movimento recente, mas é um pouquinho de consciência que se estabelece no core business do capitalismo, que é a governança. Então, eu tenho aqui a última palavra, sugiro aí a leitura do link do relatório do Banco Central em relação aos impactos e riscos climáticos e ambientais, que a gente, como país, como economia, né, Banco Central, reconhece. Isso traz um marco civil, um marco regulatório, desculpe, da parte de entendimento da gestão integrada de risco também para a questão de impactos climáticos. Então, vamos dizer, de 2014 até 2021, setembro, a preocupação era, olha, eu não posso gerar como mercado investimentos, recursos para que pessoas vá lá e destruam toda a comunidade ribeirinha, toda a fauna, o bioma e a flora de um ecossistema por conta de uma infraestrutura. A gente não sabe o que o dano ambiental pode causar em nível de consequências. A gente vê lá o acidente da BP, né? No Golfo, depois Brumadinho, Mariana e Brumadinho, não tem dinheiro no mundo ou tempo que vá ser o suficiente para recuperar o status quo. E aí, nessa agenda, setembro de 2021, após a consulta que gerou aí essa nova regulação, principalmente para o mercado financeiro, que é onde está o capital e os recursos de investimento e financiamento de obras, infraestrutura, novos negócios, o centro é a gestão integrada de risco, consignando o socioambiental e o climático. E o desafio é o climático, porque ainda não temos métricas para entender que hoje uma fogueirinha numa floresta pode causar um impacto climático que a gente não sabe se é daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas que vai gerar consequências que outras pessoas, que não nós, né, gerações futuras, sofrerão. E isso é mais importante do que a consciência socioambiental, é a consciência da perenidade da espécie. Não é mais só da economia, não é só mais dos recursos que a gente tem para usufruir hoje, é continuidade de espécie. A humanidade, da forma como está, não vai ter capitalismo, não vai ter sustentabilidade econômica, financeira, porque ela vai se implodir, se autodestruir ao longo do tempo. Então, essa é a minha palavra, em endosso a tudo que o Léo e a Carol trouxe. Nós precisamos ser egoístas, para entender que a gente precisa ter a perpetuação da espécie, e não apenas para a parte de procriação,
mas também com a parte de preservação dos recursos, sejam eles econômicos, climáticos, sociais, qualquer que seja, porque eles são finitos. E a gente é ser humano, somos mortais, e podemos destruir uma espécie, a nossa. Perfeito. Renata, obrigada por trazer suas contribuições, sempre muito bem-vindas, né? E trazendo aí, enfatizando, né? No fundo, somos todos da raça humana, né? Então, a gente precisa ter o equilíbrio e um foco e consciência, como bem falou a Carol, o Léo e a Renata. Eu vi que a Daniele Sereno e a Mara ali já estavam com a mão levantada, eu queria passar a palavra, pode ser primeiro para a Daniele, Mara, tudo bem? Aí eu passo para a Daniele e depois você... Então, os microfones fiquem à vontade. Boa tarde a todos e todas. Eu só queria complementar, né, falar que o evento está brilhante e, em concordância aos colegas, eu queria dizer que eu acredito que o papel de cada um, né, a gente tem uma responsabilidade quanto à mudança de cultura e que, infelizmente, algumas, né, aliás, a grande maioria das empresas compreendem o ESG ainda como um cumprimento de tabela, apenas isso. E, né, esse termo, para eles acham que é apenas uma alteração da filantropia. Antigamente eu fazia filantropia e agora eu tenho que praticar o ESG. Essa é a minha percepção, né, humilde, né? Minha percepção é que eles achavam que era filantropia e agora não, mudou e agora é ESG. Mas na prática, quando eles trocam para ESG, eles não alteram a régua, como a Carol havia falado. Mas quando eles não alteram a régua, mas eles colocam lá, né, na seleção, contratamos PCD, contratamos negros, o que eles estão fazendo com o legado, com o que eles têm dentro da casa? O que eu faço com o PCD que já tenho dentro da minha casa? Eu estou promovendo, eu estou reconhecendo o meu funcionário PCD antigo, eu estou reconhecendo os meus negros, eu estou promovendo os meus funcionários. Eu acho que essa reflexão que a gente tem que levar daqui para frente, e acho que a gente tem que propagar essa cultura, porque ainda que as empresas não tenham a percepção do que é de fato ambiental, social e governança, que é muito mais do que cuidado verde, né, que às vezes eles se preocupam somente com a floresta, tem uma gestão de pessoas envolvida nisso, né? A gente tem também que cuidar do ser humano, entendeu? Essa é a minha percepção. Obrigada. Perfeito. Muito obrigada pelas contribuições. Mara, eu vou deixar seu microfone aberto. A Daniele trouxe a questão de cultura, que eu acho que em todos os eventos que eu participo a gente está engatinhando, mas eu acredito nisso, a gente vai avançar na cultura. E, Mara, eu vou deixar, você fala, e a gente vai ter que encaminhar para os minutos finais mesmo, porque a gente não quer se alongar, e a maioria dos nossos colegas aqui vão precisar sair. Mara, está com você. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos e a todas. Obrigada pelo convite, por essa participação, está incrível. Eu queria trazer duas coisas que estão me incomodando, na verdade, para a gente poder refletir daqui para frente, né? Que tem a ver com sustentabilidade. Eu participei de um evento agora, há menos de um mês, com o Paulo Tafner, que é o presidente do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social. E aí ele trouxe dois dados que eu fiquei bastante esclarecida, na verdade, né? E a gente precisa pensar neles como a questão da sustentabilidade. O primeiro dado que ele trouxe é que 90% dos jovens que hoje estão estudando estão em escolas públicas, 10% nas escolas privadas. Os jovens que estão nas escolas públicas, eles têm se alfabetizado em torno de entre 10, 11, 12 anos de idade. E os jovens que estão nas escolas privadas têm se escolarizado, se alfabetizado na faixa etária entre 7 e 8 anos de idade. Então, nós temos um gap de 90% da população brasileira que vai chegar a ocupar vagas, espaços, né? Precisa se desenvolver. E como que a gente vai lidar com isso daqui para frente, com esse número, com esse dado, que é estarrecedor.
E o outro dado que bastante me incomoda é que a gente sabe que hoje nós somos maioria de mulheres na sociedade brasileira, mas não nascemos maioria. Ainda nascem mais homens do que mulheres, né? O problema é que a gente perde os nossos meninos. A gente não deixa os nossos meninos chegarem a ser homens, né? A gente perde esses meninos na faixa etária de até 25, 26, 27 anos de idade. Então, nós temos uma dupla jornada em termos de Brasil para sustentar a nossa população, para dar a ela o acesso, né? Como a Carol trouxe, e foi isso que me trouxe e me lembrou desse da Anitta, junto com a menina do Chitãozinho. Qual é a largada, né? De onde a gente está largando, por onde que nós estamos largando, e as tais das regras, né, que a gente usa tanto. Eu trabalho com inclusão de pessoas com deficiência, então as regras são sempre muito elevadas e os viéses do capacitismo são muito pragmáticos até, né? Eu falo que tem uma base forte de senso comum. Então, eu queria só fazer essa provocação, porque pensando no futuro e numa solução, enquanto as empresas poderiam ajudar, porque, em geral, essas pessoas vão passar uma parte da vida delas dentro de uma organização, ou fora delas, e a gente vai precisar ter estrutura financeira. Só uma provocação, por isso que eu entrei nessa conversa maravilhosa. Eu agradeço muito, gente. Muito obrigada. Imagina, é isso aí, é uma roda que acolhe todo mundo, tá dentro, todos nós fazemos parte, então, obrigada pelos dados. Eu acho que a gente trabalhar com dados é muito importante, né? A gente fala muito, mas trazer dados, você enriqueceu a nossa roda. Muito obrigada, Mara, assim como a Daniele. Eu acho que eu vou passar para Carol, Augusto e Rogéria falarem uma frase ou uma palavra final, e o Leonardo. Eu também vou falar uma frase ou uma palavra final e a gente se despede, mas é como a Renata falou, vamos ter novos encontros, vocês falem com a gente, qualquer um dos administradores, vocês mandem uma sugestão de nova pauta para a gente conversar, estamos sempre muito abertos. Rogéria, Carol, quem quiser, Augusto, Renata, Léo, uma palavra ou uma frase. Oi, Vanúcia. Só fazer uma observação aqui rapidinho, que eu sei que não dá tempo de todo mundo daqui do grupo falar, né, dos palestrantes, aproveitar a conversa da Daniela e da Mara, e fazer um convite a todos, né? Tudo que nós conversamos aqui hoje sobre diversidade e inclusão, nós vemos muito uma fala ativa de quem está tentando promover, mas temos muitas dificuldades em ouvir quem está do outro lado, quem precisa, né, ser incluído, quem precisa dessa diversidade. Nós estamos aqui com a questão da branquitude e diversas outras situações, mas nós estamos com dificuldades em conseguir chamar essa diversidade, que eles tenham essa voz ativa, encorajar. Então, por exemplo, para essa palestra mesmo, nós não conseguimos pessoas negras que tivessem vontade de falar aqui. Claro que existem, estamos falando que nós não conseguimos nesse momento. Então, vamos trabalhar isso, essa comunicação, para encorajar também, né, quem precisa de uma voz ativa, até porque não adianta nós promovermos determinadas ações se não soubermos exatamente o que o outro precisa. Como é que eu posso ajudá-lo? Como é que eu posso incluí-lo na percepção dele? Qual é a necessidade real dele para que eu faça aquela ação efetiva, para que eu inclua aquela pessoa, independente da situação que ela esteja? Né? Eu acho que isso é que é realmente inclusão. Eu tenho empatia e acolhimento dentro da necessidade do outro. Então, fica aqui um convite a todos que se sentirem com essa necessidade, que desejarem ter essa voz ativa, para entrar lá no grupo do Telegram, falar com a gente, propor assuntos, que nós desejamos muito trazer outros temas aqui para debate. E aí a minha frase final seria, né, incluir e abraçar as diferenças, conviver com elas e aceitá-las realmente por inteiro. Não sei quem é o autor, mas fica a frase, tá bom? Uma boa tarde a todos. Eu não vou bater palminha online, senão vão achar que eu mesma estou levantando a mão, mas ela que ajudou a gente com os slides hoje, ela desde o comecinho super ativa. Obrigada, Vanúcia. Próximo, professor Augusto. Acho que
todo o nosso encontro foi fantástico, maravilhoso, e até dado a hora, eu vou terminar com uma palavra só: atitude. Se nós não mudarmos a nossa atitude, em todos os aspectos, nada muda. Então, fica essa reflexão. Perfeito. Rogéria, não estou te enxergando. Rogéria saiu já, Rô. Tá mudo, Rô. A Rogéria e a Renata. Carol saíram. Tá, Renata e Léo falam uma palavra, eu falo. Eu já gente... me pronunciei no chat, já falei. Léo, quer falar uma palavra? E a gente já finaliza. Eu quero fazer um comentário e uma frase. O comentário é: cuidado com a decisão de cada um de nós do que comprar, de quem comprar, né, onde investir, onde trabalhar, para quem trabalhar, porque isso não vai cair de Marte, não. Isso é uma coisa nossa, uma construção nossa. Cuidado com quem você anda, quem você aplaude, né, aonde você trabalha, de quem você compra, o produto que você compra. Eu coloquei uma publicação que virou uma polêmica no meu Instagram sobre o mundo da moda, o consumismo pelo consumismo. Então, cuidado com essa atitude, né? E a minha frase é: a sustentabilidade plena depende das decisões e das atitudes de todos nós, que elas sejam conscientes e coerentes. Muito obrigada, incrível. Eu vou terminar aqui com uma reflexão também. Eu acho que todo mundo falou bastante de atitude, e é um convite também, as nossas atitudes diárias, né? Não adianta a gente falar que a gente é sustentável, VSG, que é diverso e inclusão, como a gente é na nossa casa, né? De dentro para fora, como que a gente é nos pequenos detalhes, nas pequenas atitudes. Isso vai fazer a diferença, né? Como que eu trato as pessoas na minha casa, como eu trato a natureza já desde dentro de casa. Então, é um convite para as pequenas atitudes. Estou muito feliz, eu tenho certeza que a gente vai ter próximos encontros. Muito obrigada e tenha um ótimo dia, ótima semana. Muitos vão almoçar, bom almoço. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Fiquem bem. Até mais. Saudáveis. Tchau, tchau. Tchau, Abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Consciência e coerência. Muito bom. Rosana, muito bom. Tchau.